Muito bem, tá começando o primeiro episódio do incrível, maravilhoso Fazendo Marketing Adoidados, o famoso, que não tão conhecido ainda, FMA. Eu sou o KML, mas estou também com o meu querido amigo co-host, Robert. Opa, aqui sou eu. Eu planejei várias frases legais para esse primeiro momento, mas eu esqueci todas elas agora que eu comecei a falar. Mas Boa. conosco também está aqui a nossa ilustríssima cobaia, quero dizer, a nossa primeira convidada de honra, Ana Paula. E aí? Oi, Aninha. Oi, eu não planejei nenhuma frase, porque eu não sabia como ia ser, vim saber agorinha antes de começar. Aqui a gente Então, faz gente, ao vivo, né? Não, então, tá no roteiro isso aqui. Eles falam, pessoal, não planejei nenhuma frase, aí Ana fala, não planejei nenhuma frase. Exatamente. Vamos o script, galera. Tá tudo certo, tá dentro do script. Perfeito, Ana. Você falou do jeito que a gente combinou. Robert, o que a gente faz aqui, cara? O que a gente vai fazer hoje? Que isso? O que tá acontecendo? Cara, o que tá acontecendo? Ô, Kemel, você vai botar umas coisas passando aí de trás de você nesse fundo verde? Vai ter as referências biográficas, porque aqui vamos falar baseado em livros e cópias. Que fundo verde? Eu tô vendo uma praia, não sei de que fundo verde Eu achei que era uma praia. Para, gente, dá trabalho não, gente. Deixa eu deixar só verde mesmo, vai dar trampa aí. Contextualizando, a gente foi uma terça-feira, uma quarta-feira, tava conversando com a Ana no WhatsApp antes de conversar contigo. E ela chegou e falou, cara, pô, velho, eu tô chateada porque tá acontecendo isso e aquilo. Pois a gente vai revelar isso aqui mais pra frente, viu? Inclusive, isso que eu tô fazendo agora é uma antecipação e um loop pra vocês ficarem ouvindo até a gente chegar lá. Tô vidrado aqui. E ela me falou algumas coisas que estavam deixando ela indignada. Eu falei, poxa, velho, a gente tava pensando em fazer um podcast eu e o Kimuel. Eu ainda não avisei a ele, mas a gente tá pensando em fazer um podcast. E seria perfeito pro primeiro episódio. E, enfim, a gente convidou. E que dia a gente vai fazer? Pô, quinta-feira, 8 da noite. Beleza, beleza. Todo mundo aceitou, a gente tá aqui. E, obviamente, temos uma convidada ultra especial aqui. Se você não conhece ainda, é legal você conhecer, que é a Ana. Ana, para começar, fala um pouquinho, enfim, de você, a sua história e como que você veio a se tornar. Você falou uma frase hoje mais cedo, Robert, como é que é? Ela é a oficial. A sargento do marketing A digital. sargenta do marketing digital. Ai, gente. Como subistes a esse posto? Então, eu vim parar no marketing digital, descobri o meu propósito, que envolvia não trabalhar para os outros. Era basicamente esse. Isso depois de já ter trabalhado em tantas empresas que eu perdi a conta. Eu fui pedir para minha mãe, eu falei, mãe, minha carteira de trabalho tá aí, né, lá na casa dela. Aí ela achou a uma, achou a segunda, achou a terceira. Então só isso já mostra o tanto de lugar por onde eu já passei, né, trabalhando assim para outras pessoas. Aí percebi que lá na CLT, não é que eu não fosse ficar rica, que eu não ia aguentar conviver com tanta gente chata pelo resto da minha vida, assim, não tinha grandes desejos de dinheiro, nem isso não, só estava bastante entediada. Aí, passeando pelo Facebook, eu já acompanhava o trabalho do Ícaro, né? Para quem não conhece o Ícaro de Carvalho, eu já acompanhava, assim, porque não tão coisa famoso. De igreja mesmo, há muito tempo, e bom, eu falei, e aí um dia ele falando do novo mercado, eu falei, olha, R$70 é tão pouco, né, que mesmo que não tenha nada de bom lá, não vou morrer se pagar isso. Aí eu entrei no novo mercado e falei, caramba, isso aqui tem todos os requisitos que eu preciso, eu não vou precisar lidar com seres humanos, isso na minha cabeça, né, não vou precisar lidar com seres humanos, vou poder trabalhar de casa. E o que ele está falando aqui é fácil, isso não é tão difícil de fazer, assim. Eu já trabalhava numa empresa de TI como gerente de projetos, num projeto bem complexo, assim, então não achei tão difícil. E decepcionante, né? Ela achou que não ia trabalhar com humanos e todo dia tá conversando com pessoas. A minha decepção foi outra. Vai seguir o enredo aqui. Aí eu falei, vou começar a fazer esse negócio, não é difícil e tal. E aí foi muito rápido entre eu perceber que tinha os requisitos que eu queria, né, o que eu achava que eu ia ter naquele momento, e dava para começar sem dinheiro, que era a situação onde eu estava também. Pobre, não tinha dinheiro. Paguei os R$70 lá, podia perder, mas assim, não podia perder mais que isso também. Aí, beleza, comecei, foi muito rápido, o que eu percebi? Eu falei assim, cara, se eu testar o que ele está ensinando aqui dentro do grupo dele funcionar, é porque funciona.
lá porque tá todo mundo recebendo esse conteúdo, né? Essas pessoas, Uhum. enfim, era a minha lógica, assim, meio sem pé nem cabeça. E começou a dar certo. Eu resumi as aulas, as pessoas começaram a gostar. Eu falei, gente, mas isso é fácil, aí me animei e tal. E aí veio o primeiro projeto de coprodução, que eu fiz até com o Pavani, que é designer do Ícaro, né? A gente fez um lançamento de uma assinatura para uma nutricionista. E aí, entre esse primeiro lançamento e os demais todos que vieram depois, foi muito rápido, assim, né? Eu ainda estava na CLT, virava à noite, aquela historinha lá, jornada do herói, não sei o quê, trabalha, dinheiro que é bom nada. Uhum. Aí veio minha Ah, primeira quebrada de cara, assim, que aí eu falei, cara, vou ter que produzir conteúdo também. Que bosta. E assim, Instagram. e o pior de tudo é que depois que eu conheci a Ana, ela falou a mesma coisa, eu tenho que produzir conteúdo. Aí eu falei a mesma coisa, que bosta, né? É. E aí eu falei, vou ter que ir pro Instagram. Eu tinha uma conta lá no Instagram que eu nunca usava, achava um saco, uhum. achava um tédio, achava que só tinha gente chata, aquela coisa de blogueirinha fitness. Não tava errada, né? Mas o Ícaro falou que era o lugar. Eu falei, bom, se ele tá falando, ele tá ganhando dinheiro com isso, eu tenho que ir. Uhum. E aí comecei a seguir na coprodução, pedi demissão da CLT no momento que eu tava ganhando o que eles me pagavam lá. Eu pedi demissão porque eu estava exausta, né? Pegava ônibus, morava bem longe assim da empresa, então era exaustivo mesmo. Aí quando eu fui pedir demissão, eles não queriam me demitir, queriam me transferir de cargo e ficou aquilo, 4 horas de reunião. Eu falei que não queria outro cargo e tal, que eu ia abrir minha empresa, né? Me achando, assim, tinha porra nenhuma, mas enfim, funcionou. Eles me ofereceram para ficar como consultora lá. E aí foi muito bom. Então eu segui produzindo conteúdo com essa coprodução, mais outra coprodução e mais essa consultoria. Não sei até hoje Uhum. como foi que eu dei conta. Não faço a mínima ideia, nem me lembro. Mas funcionou assim. E aí fui pro Instagram, comecei a produzir conteúdo, odiava cada minuto, ainda odeio, menos um pouquinho, mas segui assim um pouco sem tanta relutância, porque mesmo, né, com essa coisa do digital que exige muito da gente, é menos pior que você trabalhar para os outros. Então, Uhum. e aí consegui algumas coproduções bem bacanas, finalizei projetos em que eu não via que ia crescer assim, e aqui estamos. Lancei meus próprios produtos também. Sim, sim. É Bacana. interessante a sua história, Ana, que assim, e tem relação bastante assim, com o tema de Poxa, hoje, né? cara, eu pensei que tu ia falar, pô, parece um pouco com a minha. Eu falei, pô, esse cara já tá na script. Eu também era um alto executivo de projetos de. Não, não, eu acho interessante porque assim, você falou que você pegou o método, né, que você estava aprendendo e aplicou no próprio grupo lá do Uhum. curso e tudo mais. Enfim, muitas pessoas também fazem isso, mas por que você acha que com você deu certo? Só para contextualizar, o tema de hoje, né, é isso, são boas práticas para quem está começando, enfim, o caminho para quem quer começar a crescer. Mas por que com Não, você deu certo e comigo que vou lá. peraí. Eu quero Ah, saber de onde foi que tu tirou esse tema, que o tema de hoje não era esse. não era isso, não? Eu também nem estava sabendo, vim saber agora. O tema de hoje, na verdade, é, cara, como é que a gente consegue viver em um mercado onde as pessoas estão muito sem noção? A gente vai falar um pouco sobre um pouco da falta de bom senso, de sem noção das pessoas, né? Vamos. Cara, a gente tem. Conhecido ao contrário como boas práticas. Tá bom, ok, Não, desculpa, galera. O tema de hoje, Ana, que, enfim, foi definido há muito tempo já, foi, cara, bom senso. Eu até esqueci o tema, mas ok. Bom senso, como você não vai fazer coisas erradas e tudo mais. Então, por que você acha que o jeito que você começou deu certo, fez você crescer, começar a ter resultado, e eu que posto meu link do Hotmart lá, do meu checkout, não dá certo? Por que isso acontece? Primeiro que você não posta seu link não dá certo, né? Tá ricão aí, falou que tem uma câmera de 20 mil. Só para o pessoal entender que é um exemplo figurativo. Uma coisa que eu acho que foi meu diferencial foi que, assim, eu não escrevo tão mal. Eu não acho que eu não escrevo bem, mas eu também não escrevo tão mal. Eu tenho uma certa facilidade de estruturar ideias, né? Então consigo muito pegar uma ideia solta, assim, estruturar ela dentro de um processo, inclusive quando eu estou escrevendo. Então, isso era uma coisa. A outra coisa é que eu tenho um pouco de tendência à obsessão, assim. Então, quando eu falei, cara, eu vou aprender isso aqui,
O resto da minha vida acabou, assim. Quando eu falo acabou, não estou exagerando. Acabou relacionamento, acabou amizade, acabou tudo, assim. Então, eu via as aulas, assim, como uma louca. Eu ia no ônibus e aula, e aula. Eu chegava no trabalho, fazia tudo correndo, e aula, e aula. Então, eu comecei a produzir conteúdo e muito, e todo dia. Então, assim, as pessoas não conseguiam ignorar, porque era muito, era todo dia. Então, foi muito rápido entre isso começar a acontecer, e aí eu fui pro Instagram, assim, não sabia, detestava stories fazer e tal, não gosto de aparecer até hoje, como algumas pessoas sabem, mas era muito ruim. Nossa, hoje já tá bem melhorzinho, assim, era muito ruim ali no começo dos stories. Mas fui fazendo, assim, fui fazendo, e comecei a entrar em todos os lugares. Aí o que eu ia ganhando, eu ia reinvestindo em novos grupos, em novas comunidades e produzindo conteúdo dentro das comunidades, e aí isso foi crescendo minha conta no Instagram. E aí eu falei, cara, mas eu já tenho o suficiente para lançar um produto aqui. Aí lancei o CF, que vendeu super bem. Assim. Aí quando eu lancei o CF, eu falei, cara, isso dá certo. Olha, esse povo comprou de mim, Pois vai é, comprar. levou meu dinheiro. Entendeu? Que tenho zero carisma, imagina. Nossa, vai ser incrível. Aí isso me animou muito, assim, essa venda do CF. Então eu acho que a tendência à obsessão e assim a velocidade de execução foi um até hoje ainda é assim. Hoje, antes de entrar aqui, eu estava com a Renata, né, que é uma das minhas experts. Falei, Renata, a gente tem que fechar o produto perpétuo, aí a gente tem que fechar o seu produto ticket alto, a mentoria, não sei o que. Ela falou assim, não, descansa, se recupera. Eu falei, não, quando eu morrer eu me recupero, porque semana que vem já vai começar um outro lançamento, a gente tem que fechar e tal. Não dá tempo assim para respirar, né? Eu acho que isso faz muita diferença, a velocidade. Quem diz que morte é motivo, né, pra não fazer as coisas. Então tá, mas eu não consegui tirar e entender aqui então por que então muitas pessoas dão errado. Na sua visão, agora sim falando das pessoas que têm falta de bom senso, ou então que não tem senso mesmo, o que você acha que acontece que muitas pessoas não conseguem trilhar essa história que você trilha? A maioria é sanguínea. Ah, tá, bacana. Concordo. Uhum. Uhum. Já começa aí. Inclusive, a gente está em homenagem a esse cenário vermelho aos sanguíneos. É o nosso ódio. O meu ódio não é tanto, vocês percebem que é bem fraquinho. O da Ana, não. O da Ana exala nela. Mas, assim, falando sério, eu acho que o que dificulta a maior parte das pessoas ter resultado, ou que faz com que demore muito mais que o que deveria, é que primeiro essa falta de clareza, né? Que isso é a minha big idea, assim, que você procure clareza antes de qualquer outra coisa. E quando eu falo clareza, eu falo de coisas, porque você fala clareza fica abstrato. Mas eu falo de coisas assim, pô, se eu estou estudando com o Ícaro, eu tenho que seguir o que ele está me ensinando. Eu não posso estudar com ele, com o Érico, com o Sobral, com não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e tentar implementar tudo ao mesmo tempo e agora. E aí, quando eu tenho aquela lista de coisas, é tanta coisa que você paralisa. Me lembra alguém. Você paralisa, assim. Quanto mais opções uma pessoa tem, mais tendente ela tem a não escolher nenhuma, né? Ela tem tanto medo de escolher errado que ela não escolhe nenhuma. Então, mas o Ícaro falou, o Érico falou outra coisa, aí se contradiz, aí ela, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ela não faz nada. Ela vai pra caixinha de perguntar, e você fala, é uma opinião contrária dos outros dois, aí ela continua sem fazer nada. Isso é um ponto. O outro ponto, e aí entra um pouco do meu posicionamento, que as pessoas às vezes não entendem ou não gostam mesmo. As pessoas são preguiçosas, elas querem o dinheiro, mas elas não querem o trabalho. Né? Quero sim ter o meu perpétuo rodando e caindo ali, mas eu não quero todo dia ficar vendo número, vendo criativo, vendo anúncio, vendo isso, vendo aquilo, atendendo gente. Então, assim, tem o fator preguiça que impede muita gente, assim. Uma coisa que eu mais escuto, até estava brincando, é assim, semana que vem eu faço. Se eu ganhasse R$10 para cada semana que vem que eu escuto, eu não precisava nem vender produto, e eu tava rica já. Tem um pouco disso, assim, e tem a questão também que eu acho fundamental, assim, que é um hábito que a gente tem de absorver conhecimento e na hora de colocar em prática ser muito lento, assim. Eu tenho que fazer uma página de captura. Aí fica 15 dias para fazer uma página. Sendo que o nosso mercado, como vocês sabem, assim, ele só funciona em velocidade, né?
Ele não é igual o CLT que você vai lá, enrola um dia, aí graças a Deus tem um feriado no meio, aí no outro dia corona, graças a Deus, agora nem precisei mais para o escritório, em casa. Ele não funciona assim, ele privilegia a velocidade de quem executa muito rápido, ainda que falhe, né? E o CLT, ele vive na lei de Parkinson, né? Se ele tiver uma atividade para fazer, ele vai entrar de manhã e vai fazer até o final do dia. Ele é basicamente... Não tem. Isso pra gente é a morte, assim, né? Eu não posso, poxa, eu tenho um lançamento para fazer, se eu ficar, será que essa cor nessa página, será que eu boto esse botão? Peraí, deixa eu achar alguém que esteja com a caixinha aberta aqui para eu perguntar se eu boto ou se eu não boto. Resolver minha vida. Eu esqueci como uso o Google, agora vamos pra caixinha. Exatamente. E claro, né, gente, a gente sabe que grande parte do Brasil hoje, entre 90% e 95% da população é analfabeta, né? Então tem esse fator, assim, consumir o conteúdo, mas eu não consigo entendê-lo. Não entendo. A pessoa fala, não entendo, não tô entendendo. Então, a gente precisa estudar várias vezes uma mesma coisa e ficar ali, até que aquilo entre na cabeça, assim. Isso atrapalha muito. Por isso que eu até recomendo a galera que, quando tiver com muita dificuldade de entender, siga ali, né? Para se adaptar a aprender por conta própria. Porque vocês sabem também que a gente é bem sozinho, assim. O negócio deu pau aqui, você se vira para resolver, assim. Não tem para onde correr, né? A gente meio que vive um pouco de tudo, né? A gente vem com um sonho diferente e quando a gente vai pra Vera, né? A gente tá fazendo de tudo um pouco. Eu, por exemplo, eu sou copywriter. Só que eu também já montei página de vendas. Eu também tenho que abrir lá a conta de anúncio. Não sei mexer na conta de anúncio, mas eu tenho que abrir a conta de anúncio para passar os dados para quem tem que passar. Porque se você não faz, ninguém vai fazer por você. Então, já começa daí, né? E tem também a coisa do... a gente lida com muita ferramenta diferente, né? O lançamento, ele não é só a coisa discursiva, assim, que se apresenta. É muita ferramenta para você ficar mexendo e... Cara, a ferramenta é prática. Se você não se meter as caras lá e sair configurando errado, para dar errado, você voltar a procurar o que tá errado, onde vai arrumar, você não sai muito do canto, né? E isso é tão contrário a nosso costume de emprego, porque numa empresa tem a pessoa que limpa e tem a pessoa do suporte, e tem a pessoa que arruma não sei o quê. Então, tudo, se der um pau aqui, você pode só falar, fulano, travou aqui o computador, você vem aqui, e a gente não tem isso, né? E assim, agora vamos falar um pouco da parte legal do Instagram, né? Eu quero saber das pérolas. Ana, você pode avaliar minha página de vendas, meu vídeo de vendas, meu funil de vendas, meus e-mails de vendas, por favor? Obrigado. Tá aqui, ó. Mas assim, ó, Ana, eu não tenho dinheiro para comprar teu checklist, porque teu checklist, ele é só... Não, peraí. Eu comprei seu checklist de 90, 100 reais. Como assim você não vai avaliar minha sequência de vendas de 15 e-mails? Mas você sabe que esse aí eu ainda não acho pior. O que eu acho pior é assim, eu sou o João, eu nasci lá em Fortaleza, tenho 30 anos, o meu lançamento vai dar certo. Eu vou fazer 6 em 7. Pelo pro João. Sabe, a pessoa, ela conecta informação com outra que não tem nada a ver e depois ela te joga uma pergunta que só se você tivesse uma bola de cristal para saber. Eu acho que a gente acabou de criar o primeiro ícone desse podcast e eu quero que você comente. Se você está assistindo aqui em algum lugar que dê para comentar, comenta aqui. Eu não sou João. Acho que para a gente entender que você está no caminho certo. E se eu fosse o João, eu mentiria nesse momento também. Fingiria que sabe o que tá feito. Mas o Instagram, assim, eu falo que, cara, eu vim descobrir o que era o ser humano, assim, recentemente. Tem várias espécies que chegam lá no Instagram, assim, pessoas que eu nunca imaginei que existiam, existem. E estão lá no Instagram, no inbox. Lá, né? Deixaram eles fazer a conta. Eu acho assim, ó, eu tenho pra mim que se o Marquinho, o compadre Zuckerberg, ele colocasse no cadastro do Instagram uma continha, aquelas contas de, tipo, quanto é 9 vezes 3. Velho, a gente ia ter, acho que, menos da metade das contas que a gente tem hoje. Eu tenho pra mim. Caraca, gente, vocês são muito rancorosos com o Instagram. Eu adoro o Instagram, só tem gente divertida lá. Óbvio, você é sanguíneo, seu habitat natural. Seu habitat natural é aquilo ali.
Nossa, tá em Não, casa, assim. vamos abrir um parêntese aqui, eu vou revelar, nesse momento, uma conversa íntima que eu tive com o Kemuel, e ele chegou e Tá. falou o seguinte, cara, eu uso os stories todos os dias, eu falei, eu percebo. Mas assim, pô, velho, eu tô sentindo falta das baladas, eu quero postar as coisas da balada, acho que eu vou postar isso nos meus close friends, velho. Eu falei, ninguém quer ver isso. Acho que Ah, velho. cara, Não. eu acho que nem os sanguíneos gostam de assistir isso. Eu acho assim, o prazer. Balada? Não entendi. Tá com falta de balada? O prazer. Galera, ó, se você. Galera aí que tá no meu Close Friends, tive altos directs. Obrigado aí pelo apoio. Vou postar mais vídeos. Então. Ué, mas onde que tá tendo balada com coronavírus, gente? Não, era só eu pegando os clipes do passado e chorando na câmera. Com saudades. Cara, é lamentável. Não sei como foi que eu vim parar aqui. Cara, assim, vai. Tirando uma lição de tudo isso, eu tenho uma parada que eu falei recentemente que eu acho muito interessante. Que, assim, foi o que mudou minha vida. Graças a Deus isso mudou, tipo, de 2 anos pra cá. É recente Ó, essa habilidade. vocês vão perceber que no 100º episódio ele vai falar que isso mudou a vida dele e é outra coisa. Perceba. Eu tenho esse problema, eu sou enfático. Tipo, eu chego, Robert, essa é a melhor copy da minha vida. É o Joãozinho gameplay que fez. O sanguíneo, ele tem que ter esses marcos, né? São tantos marcos Tá. que ele não lembra de nenhum, né? Uma das coisas que mudou minha vida foi conhecer Jesus. Não, tô brincando. Vamos lá. Foi aprender a fazer perguntas. Por quê? E aí que tá. É o que compartilhar com vocês. Quando a gente estrutura mal a nossa pergunta, a gente, tipo assim, cara, eu quero fazer um lançamento de 7 dígitos. Como eu faço? Pronto. Essa pergunta aqui tem 1 milhão de respostas. Entendeu? Tipo, então, como vocês, assim, que dicas vocês dariam então para a pessoa conseguir estruturar melhor suas ideias para fazer boas perguntas? Vai, Robert, fala você que é fleumático. Qual seria o passo a Cara, passo? o primeiro passo é se você não tem o que perguntar, não pergunte, né? Faz sentido. Então, eu sou muito desse princípio. Eu não pergunto se eu não souber o que perguntar e se o que eu perguntar não me der uma resposta que vai valer a pena. Ou não tá no Google também, né? Tem esse porém. Acho que não é nem a questão de estar no Google, porque assim, tem muitas perguntas que existem no Google, mas elas podem ser feitas por pessoas para você entender como foi que elas meio que sintetizaram aquilo. Só que é difícil as pessoas elas chegarem nesse ponto, inclusive parte do analfabetismo que a gente tem no país, das pessoas chegarem, poxa, por que estrutura de copy eu utilizo na minha carta de vendas? Cara, vamos parar para pensar aí, ó. Qual é o objetivo da tua carta de vendas? Aí vamos passar passo a passo, porque se eu falar de estrutura, a gente tem milhões de estrutura. Recentemente eu coloquei no Copy Quiz uma como é o nome? Haywell. Hell. É tipo Hell yeah, hell yeah. Hell yeah, hell yeah. Cara, Isso. todo mundo falou, vai, isso aqui é zoeira, pode estar brincando comigo. Eu falei, mas existe, tipo, estrutura que mais existe. Então, você tem que aprender primeiro tudo que eu falo você tem que entender o objetivo. Quando você entende o objetivo, você vai saber o que você vai perguntar. Então, por exemplo, se o meu objetivo eu quero aumentar as aberturas do meu e-mail. Eu tenho um objetivo muito claro, muito específico. Ou seja, eu vou saber fazer uma pergunta baseada no meu objetivo. Tá, eu quero ficar rico. Ficar rico não é um objetivo, é um sonho. Eu quero fazer sucesso no marketing digital. Que desgrama é fazer sucesso no marketing digital? Até hoje eu não descobri. Porque acho que o ápice do sucesso que eu tenho é aquela luz ali, ó. Então, tipo, pra mim é isso. É você entender o objetivo daquilo que você quer. Se você sabe o objetivo, você faz qualquer coisa. Pô, qual é o objetivo dessa página? Qual é o objetivo desse vídeo? Qual é o objetivo desse e-mail? Tá, qual é o objetivo dessa caixinha de perguntas aqui? Então, para mim, tudo parte do princípio do objetivo. Você pode ser até analfabeto, mas se você tiver um objetivo, você vai fazer uma pergunta boa. Tá, e contigo, Ana? Como é a pergunta perfeita que você recebe? Aquela pergunta que você percebe que a pessoa foi clara no objetivo dela e que você realmente, de fato, consegue ajudar essa pessoa? Eu acho que, assim, eu até falei isso para uma pessoa outro dia, assim, quando eu recebo as perguntas e até interajo no inbox, eu já consigo saber mais ou menos, assim, se aquela pessoa vai ter resultado ou ela não vai ter, ou vai demorar muito para ter. Porque quanto mais genérica é a pergunta, quanto mais aberta, né, tipo assim, tipo essa do João, mora lá em Fortaleza, vai fazer 7 dígitos ou não vai? Tem nada ali que eu possa ajudá-lo, né? É tão genérico, tão aberto,
você vê que a pessoa está completamente perdida, assim, até já pelas perguntas. Agora, quando vem uma pergunta mais específica, porque você percebe que ela nasceu da execução, né? Ah, eu estou aqui fazendo um funil de e-mail, eu não sei se eu coloco a pessoa, se eu tagueio a pessoa, sei lá, com engajada, quente, morna. Pô, a pessoa está aplicando, porque essa dúvida só pode ter saído do dia a dia mesmo da aplicação. Você percebe, assim. Então, eu acho que falta muito também na galera que faz perguntas, especialmente iniciante, a prática. Eles tentam, através das caixinhas de perguntas, assim, já antecipar tudo e sair perguntando tudo, igual o Robert falou, não tem um objetivo ali. Como a caixa está aberta e à disposição, então ele já aproveita e pergunta uma coisa que talvez ele precise daqui a 5 anos, talvez nem precise, não, mas já está ali, né? Então, uma outra coisa também que eu noto muito em perguntas bem feitas e mal feitas é que, assim, quando você vê uma pergunta mal feita também, ela tem muito de querer que quem responde passe para ela uma garantia, uma segurança, né? Ah, eu tô com 500 leads, tenho 300 visualizações, será que eu vou vender 30 ou não vou? Será que eu vou vender ou não vou? Será que vai dar bom esse lançamento ou não vou? Então, assim, ela quer que você garanta para ela que o esforço dela vai ser retribuído de alguma forma, né? Uma coisa que a gente também não consegue dar de jeito nenhum, porque como que a gente vai saber? E isso mostra também que muitas dessas perguntas ruins vêm de uma insegurança profissional muito grande, assim. A pessoa conhece, e a pessoa conhece o assunto, ela muitas vezes é muito boa no que ela, você é um expert, muito boa naquilo ali, mas ela fica tão insegura no processo que ela para, inclusive, de pensar. Tem muitas vezes que eu respondo algumas perguntas e as pessoas me mandam mensagem assim, cara, não acredito que eu perguntei isso, nem sei o que estava passando na minha cabeça na hora, assim. É tão óbvio, tão óbvio. Eu falei assim, porque você fica tão apavorado né, diante de um lançamento. E sabe o que é mais louco? Tem muita gente que trabalha em coisa muito mais complexa que lançamento, mas quando vem aqui pro digital, ela trava completamente, assim, sendo que eu acho que esse é o mercado onde errar é o mercado mais fácil de errar, assim, fácil no sentido de assim, você não é tão punido quando erra, né? No máximo você não vende, mas se você erra dentro de um projeto, de um orçamento de projeto, cara, a empresa perdeu uma grana, assim, então. Sim, sim. Então Não, tem um pouco. que assim, eu vejo que tem áreas ultra complexas, o cara passa 10 anos estudando cara, lançamento é um checklist. Aí coloca um selo aqui da marca. É um checklist. Coloca o merchandising Botão aqui. aqui embaixo, hein? É um passo a passo, entendeu? Pega um método aí que você. Um checklist, aí você segue. Legal. Não um qualquer checklist, porque não é só um Não, checklist. outro checklist. É nesse checklist que tem a aula que ensina a usar o checklist, e aí tem a aula de estruturas de páginas de venda, e aí vem o que mais? A gente tem, o que tem mais nesse checklist, hein? Tem Não perca agora, porque. Vai ter bônus de tráfego, bônus de como criar produto no Hotmart, e receita de risoto. Olha, se você não tem um checklist, você precisa comprar um checklist. O checklist está Tá nesse bom, tá link bom. aqui embaixo. Compre o checklist. Tá. Isso também, sabe, rola essa coisa do checklist, também traz muito isso, assim, o checklist, a gente sabe, é um produto de R$97, super barato, né? Uhum. Aí a pessoa vem e fala assim, o seu checklist ensina a lançar foguete? Cara, bicho, às vezes a pessoa pagou 7 mil na fórmula ou no outro curso de lançamento super caro, ela não aprendeu aquilo ali, ela condensa toda a expectativa dela num produto de início, assim, sabe? Sim, Então, sim. essa justa medida das coisas também falta quando muitas vezes a gente está estudando, assim. Sim, sim. Ó, é uma questão até de. É o bom senso que a gente fala, né, cara? Que é um exercício para todo mundo começar a pensar um pouquinho antes de falar as coisas, de pegar as coisas para fazer tudo mais. Cara, eu tenho casos de gafes, assim, de falta de bom senso, mas é pessoal mesmo, assim, coisa de. Isso tudo, de mandar mensagem assim, errado, pergunta genérica, tá? Você é o cara da pergunta da grávida, né? Não. Eu fiz algo pior, cara. Assim, espero eu que ele tenha Vamos lá, esquecido disso vamos. tudo, mano.
Vamos fazer ele lembrar agora. Vamos, conte o caso. Não, então não vou falar o nome do expert. Que assim. Ou você pode falar e o editor tira. Eu todo felizinho, fui lá, pô, comprei um curso de copywriting, né? Pô, uma imersão de copywriting, vou lá e tal. E aí, cara, eu fui aquele cara tão chato no privado que começou a mandar tanta pergunta, que assim, que recentemente eu fui vendo no Telegram que tá o histórico lá. Deu tanta vergonha, cara. E por que isso aconteceu? Porque eu não pensei, tipo assim, eu não parei pra ver que, poxa, aquilo lá é o primeiro passo, tem muita coisa que ia falar no conteúdo, mas não, por afobação, eu já queria saber como fazer os meus sete dígitos. E aí tem um ápice, né, no final, que assim, é que eu vou falar, é o Cia, né? O André Cia, ele é muito legal, cara. E eu falei assim, ô Cia, você pode ler... eu mandei uma carta de vendas pra ele avaliar, uma carta de 20 páginas, assim. Ou, você pode revisar minha página de vendas? Só pra aí, valeu, cara. Assim, eu tenho pra mim... Cara, isso é muito de sanguíneo. Você acha que um fleumático faria isso, Robert? Cara, vamos lá. Como foi que começou o meu relacionamento com o Cia? Foi na caixa de perguntas, inclusive, e eu só fazia perguntas que, pô, se for útil e eu for aprender, eu era extremamente, meio que obsessivo também quando começa alguma coisa. E a primeira coisa que eu lembro, assim, que eu falei com o Cia foi: eu não sei como, mas na próxima imersão eu estarei lá. Tipo, antes de pedir, eu me coloquei à prova. Pô, eu vou estar lá. Então, quando eu estiver lá, você vai lembrar de mim. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Inclusive, acho que até hoje eu nunca pedi. Eu que pago... Por exemplo, hoje eu tô no mastermind dele. Eu posso fazer uma ligação com ele, se eu quiser. Só que, tipo, até hoje eu fico pensando, poxa, será que vale a pena eu gastar essa minha ligação para esse tipo de dúvida? Porque tem muitas coisas... Eles entregam muito conteúdo. Então, pô, será que eu não encontro esse tipo de dúvida aqui em um conteúdo que já tá gravado, que ele já falou? Eu preciso gastar essa carta na manga para fazer isso agora? Então, eu prefiro usar mais para, pô, vamos lá, vamos fazer um debrief de estratégia. Isso você não vai achar num vídeo. Isso você não vai achar na caixinha de Instagram. Aí você usa Mas o que ele falou da sua carta que o meu leu? Cara, assim, ou ele é um cara com uma leitura dinâmica absurda, que ele falou assim, assim, eu mandei pra ele o link, demorou 5 minutos, ele, bro, você escreve bem, legal, continua assim. Tipo assim, a página tinha 20 páginas, acho que ele leu a headline e as duas primeiras linhas, foi educado, né? Ou então respirou fundo, assim, eu mando esse maluco a merda ou não? Ok, não. Eu acho que uma das maiores habilidades do Cia, que eu vejo também, tanto a paciência dele, como o fator dele... Até a forma dele falar que o negócio tá ruim parece um elogio. Sim, não, cara, eu me sinto confortado quando eu faço merda. Parece assim, porque eu já ia falar assim, não vou ler. Não, inclusive o que eu falo, a pessoa olha o meu perfil, eu falo, não vou olhar. Aí manda um áudio, não vou ouvir. Ah, mas é que a minha pergunta é longa, eu só consigo fazer por áudio, então vai ficar sem fazer. Não, mas Ana, me fala outra coisa. O que é que tu acha dessa galera que chega na tua caixa de perguntas e te pede para ser estagiária gratuita? Funciona esse negócio aí? Funciona? Não, me diz que funciona. Que apareceram uns lá que queria aprender copy comigo. Assim, né? Porque é foda, assim, também. Eu também, quando eu comecei, assim, eu pensava assim, cara, eu preciso trabalhar com alguém que saiba, aí eu vou aprender, vai ser muito bom pra mim e tal. Só que aí esse é o problema. Vai ser bom pra mim. E o que a pessoa vai ganhar com isso? Ah, você vai trabalhar de graça para ela. Cara, a pessoa que tem resultado tem como pagar um assistente qualquer, burro igual você, entendeu? E você vai ficar molando lá a pessoa querendo conhecimento. Aí você pega o conhecimento, sai para aplicar fora e a pessoa te deu uma mentoria que às vezes ela é o ticket maior dela, assim. Qual o ponto? Eu ainda levei, assim, acho que umas 2 semanas para entender isso, mas não passou desse tempo. Para entender que isso não fazia o menor sentido, assim. E hoje, quando a galera vem e fala, eu quero trabalhar com você, eu quero muito aprender, porque eu tô começando e vai ser bom para mim, não sei o que, eu vejo essa mesma pessoa, assim, para você e para mim, o que vai ser bom? Às vezes eu falo isso pra pessoa, e para mim, o que eu vou ganhar?
É porque eu vou trabalhar de graça. Eu posso pagar alguém, então... aquele ditado, é o contrato, né? É o caracu, né? Faz sentido, cara. Assim, é claro, vocês têm outro estilo, outra forma de posicionar e tal. E eu sou o cara que sempre incentiva, assim, você, no termo técnico do latim, pagar de louco e vamos Pagar, pra cima, pagar entendeu? de, pagar de sanguíneo. Incentivar as pessoas a darem uma de doida no inbox mesmo. Não, cara, não, calma. Aqui eu quero falar que não quero colocar palavras na minha boca. Cara, realmente, você tem sim que quebrar padrão, tem que fazer diferente, tem que ir pra cima. Só que é um pouco do que a Ana falou também, que cara, é uma perspectiva de ganho, uma troca. Não é só falar assim, cara, me dá trabalho porque eu preciso, porque eu quero aprender. Tem toda essa troca. Eu acho que, Então, eu você acho que pode quebrar padrão, mas sem ser dessa forma, sabe? cabe até o ensinamento que a gente aprendeu com o Cia, né? Ó, o Cia voltando aqui. Isso aqui, pra mim, é só uma premonição de alguém que tem que vir no próximo episódio. Ele Também tá falando demais o nome dele, mas enfim, envolvendo, né? 3 vezes ele aparece. É muito daquela parada das 5 moedas, né? Tipo, pô, Sim. tudo que você fizer e tudo que você decidir e o que se propor a fazer, a menos que você seja um sanguíneo que às vezes você não termina, muitas vezes você não termina, Caraca, velho. Nossa, tudo bem, gente. Continua aí, vai. mas vamos lá. Mas tudo que você se propõe a fazer, tipo, pô, você leva a sério, eu vou terminar isso, ele tem que te dar uma das 5 moedas, que é, pô, ele vai te dar autoridade, vai te dar grana, vai te dar reputação, vai te dar, o que mais? Audiência e Sabe a audiência. resultado e audiência. Necessariamente, toda proposta que você aceitar, ela tem que te dar alguma coisa dessas. Porque se ela não tá te dando nada disso, pô, você tá trabalhando de otário. Essa é a verdade. Tipo, e como a gente sabe que, cara, tempo é dinheiro. Não só tempo é dinheiro, como o dinheiro adora velocidade. Eu vou ilustrar para vocês como o tempo é dinheiro. Alguns anos atrás, a gente foi fazer uma trilha. Tava na Chapada, tava eu, meu cunhado, o meu videomaker, Diego, ele não era meu videomaker ainda. Minha irmã. Beleza, a gente foi pra trilha e existiam 2 caminhos. Tinha um caminho que a gente pegava, ia pela pista, entrava pelo projeto, pagava dezão, ia fazer uma trilha facílima e chegava na cachoeira. Mas qual foi o caminho que a gente escolheu? Obviamente o mais difícil, porque era de graça. Não, mas vamos lá, eu sei. Eu não vou falar aqui que foi minha irmã que colocou a gente nesse mau caminho. Não, eu conheço essa estrada, eu conheço esse caminho. No fim das contas, o caminho não existia mais. Ele taparam o caminho pra ninguém achar. Nessa brincadeira, a gente ficou 3 horas rodando lá. Ou seja, no sol quente, a gente não sabia se a gente ia encontrar a civilização novamente. E foi a prova viva de que, pô, tempo é dinheiro. Eu perdi 3 horas aqui da minha vida, sendo que em 10 minutos eu chegava lá e mais 10 eu chegava na cachoeira. Eu fiquei andando 3 horas. Eu não tava nem de saco mais pra ir. Ou seja, eu perdi tempo e ainda tive que pagar pra ir pela outra trilha. Perdeu 3 horas de cachoeira, no fim das contas, né? Assim, ó, e eu só quero deixar mais um disclaimer aqui. Compre o checklist. Véi, depois dessa história, velho, compre o checklist, velho. É o caminho certo. Na próxima live eu vou vir com a camisa de fazer merchan. Tal, né? Tem que mandar fazer. Compre o checklist, assim, igual do... não posso falar. Concorrente. Não, era uma ideia que vai depois ter. E outra coisa também que eu acho, assim, nesse lance do trabalho gratuito é que a gente tem que pensar que lançamento ele também exige um investimento, né? Vou dar um exemplo. Recentemente eu tive uns problemas aqui na minha configuração do Active e tal. Então, assim, já tive problemas com tráfego. Então, assim, você dá na mão de uma pessoa que está trabalhando de graça, coisas que dentro do seu negócio, né, eles são ativos, que eles geram dinheiro, eles te geram um certo prejuízo, tem um risco alto. Então, assim, ninguém que tem uma operação consistente, que já tem, né, resultados bons,
vai se sentir confortável em arriscar isso na mão de uma pessoa, para a pessoa aprender, né? Muito diferente quando você contrata alguém, que aí porque você paga, você tem também ali até um direito de cobrança muito maior. No de graça, você vai dar uma bronca, você vai cobrar, se a pessoa vai falar, tô trabalhando de graça aqui, não sei o quê, não tem, tô trabalhando de graça para você, pro João, para Maria, pro Pedro, para não sei. Então, assim, tem todo esse fator também. Uma coisa que eu acho que funciona muito melhor do que isso, eu já até fiz aqui, compra os produtos da pessoa primeiro, se aproxima dela primeiro, e aí você fala, ó, tô à disposição, caso você precise. E assim, hoje quem trabalha comigo é quem comprou meus produtos. Porque assim, eu consigo ver, enquanto a pessoa é aluno, o nível de compromisso dela, assim, a forma mais fácil de eu ver, assim, do que de eu pegar um completo desconhecido no Instagram, igual, às vezes alguém me chama para fazer lançamento, na caixinha eu falo que não posso, aí vem uma pessoa que nunca falou comigo e fala assim, me indica. Isso é um belo exemplo de uma falta de bom senso, né? Bastante. Cara, assim, eu digo que isso é muito real porque, pô, foi assim que eu conheci a Ana, né? Foi lá no grupo do Novo Mercado, ela escrevia, postava algumas coisas da história dela lá, foi bem o que ela falou no início aqui da conversa. E eu comprei o produto dela, pro meu produto. Inclusive, o CF foi o produto que fez com que eu começasse a produzir conteúdo no Instagram. Então, eu não produzia conteúdo. Porque assim, a gente, principalmente quem é copywriter, eu digo quem já tá no mercado, não um cara que tá começando. Se você tá começando, isso aqui não é para você. Quem já tá no mercado, que já tem gente te indicando, que tem gente... Velho, não para. Se você pisca, tem alguém querendo lhe contratar. Então, é muito confortável, tanto para mim como pro Kemuel, não produzir conteúdo, porque a gente consegue ganhar dinheiro sem produzir conteúdo. A questão a gente sempre vai depender das outras pessoas. Então, se a gente não produz conteúdo, a gente vai depender delas. E se a gente depende delas, a gente ainda está no negócio delas. Então, de certa forma, a melhor forma de você monetizar daqui para frente é você colocar. Aí vem outro ensinamento do CIA, que cara, não demore para fazer no seu negócio o que você faz pelo negócio dos seus clientes. Então, se você não está fazendo para você, está fazendo para o seu cliente, tem alguma coisa muito errada. Então, faça rápido, faça mais rápido. Sem falar que, pô, conteúdo eu considero o melhor investimento a longo prazo, assim. E barato. Uma vez produzido o conteúdo, assim, grande parte dele fica por muito tempo, né? Então, assim, tá sempre chegando gente que você pode dizer, olha, esse conteúdo de início é o mesmo, se começa, assim. Então, poxa, eu falo muito isso pra galera da mentoria, principalmente. Cara, se você não está produzindo conteúdo, você não existe, você não vai ter a melhor oportunidade como coprodutor, você não vai ter a melhor oportunidade como tráfego, como copy, como nada, porque ninguém nem sabe que você existe, ué, como que vai? E só para deixar claro como o conteúdo ele dura tanto tempo, ó, hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2020, no meio de uma pandemia, às 9h06. Provavelmente você Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, eu errei. Hoje é quinta-feira, viu, gente? Cara, e você pode estar assistindo esse episódio aqui daqui, 5 anos na frente. Tá numa quinta-feira de junho de 2000 e... Eu não sou de exatas, então daqui a 5 anos. Então, é isso que a gente tá falando. Tipo, é um conteúdo que dura. Por exemplo, se você colocar isso no blog, se você colocar isso no YouTube da vida. Instagram eu não sei, né? Porque o Instagram é aquele negócio meio... Não sei se eu vou ficar, se eu vou embora. Vai que o Zuquinho fecha tudo. Eu acho que você tem que investir em coisas que são suas, sabe? Um terreno próprio também. Não é à toa que isso aqui vai pro YouTube e a gente vai botar aí num blog também para estar lá. E vocês pensam sobre isso, assim, que a rede social hoje, como a gente trabalha, o quão democrática ela é? Porque em que outro lugar a gente teria espaço, assim? Que outro lugar, sabe, que privilegia o conteúdo e não ou a beleza, ou contatos, ou política, ou só o dinheiro, né? O quanto que a pessoa tem. Assim, não tem isso, cara. Qualquer pessoa pode, com um celular qualquer, como eu comecei, que era um Xiaomi, e eu fazia 2 stories e travava. Qualquer um pode começar, assim, a produzir conteúdo. Eu posso começar essa semana e na semana que vem eu já começo a monetizar isso, assim. Onde? Que lugar, assim, que a gente tinha, né?
Pega aí nosso tempo de escola, a gente não é tão velho, mas pega o nosso tempo de escola lá. Nem na escola a gente tinha. Eu não tinha espaço na escola com aquela cara de nerd doida, não tinha espaço. Não, eu lembro de quando na escola eu era o quê? 8ª série. Cara, foi a única vez na minha vida, acho que inclusive é uma das coisas que trava as pessoas, né? Você tenta aprender e você sabe que aquilo que você está aprendendo está errado e você tenta corrigir a pessoa. Vai fazer isso. Eu fiz isso uma vez para nunca mais, assim, fui aplaudido pelos meus amiguinhos de sala, né? Ah, corrigiu o professor, não sei o quê. Mas, velho, o professor, ele virou meu carrasco, velho. Ele me via, ele olhava pra mim assim e falava, é você, né, que vai... Tipo, se ele fazia 10 provas, eu tinha certeza que a minha era a única diferente. Então, Caraca, decorou esse cara, velho. Poxa, era só uma criança, velho. Caraca. Nunca. Eu acho que esse professor era melancólico, cara. Melancólico. Se fosse sanguíneo, ele ia falar, cara, velho, me passei. Cala a boca, moleque. Não, mas eu entendi a ideia aí, cara. Realmente, eu acho que hoje... desculpa, você estava concluindo. Não, é justamente isso. É o fato de que você hoje tem essa possibilidade de falar pra muita gente e, pô, a galera tá cagando pro que você tá falando, velho. Tipo assim, quando você fala alguma coisa interessante, as pessoas vão parar pra te ouvir. Mas se você não falar algo interessante, elas não vão parar ali pra ficar apontando o dedo assim. Tipo, é uma ou 2, 3 pessoas que vão fazer isso, mas de 1000 que passam. Então, a gente se preocupa com 2, 3 que vão ali pra apontar o dedo. Que, tipo, são pessoas que não sabem o que estão fazendo na internet ainda e, vou zoar aqui. E a gente se preocupa muito com essas 3 pessoas. Diferente do professor, que podia fazer com que eu repetisse de ano, né? Na internet você não repete de ano, velho. Você vai, você errou, velho. A melhor parte da internet é que se você errar, as pessoas elas têm uma memória tão horrível que elas no outro dia nem lembram mais. E se você for um bom contador de história, o teu erro vira uma coisa magnífica ainda por cima, né? Sim, sim. Eu acho assim, essa questão de conteúdo interessante, eu acho bacana, porque se você é um cara que não tem ainda muito o que falar, cara, documenta o que você está fazendo. Fala assim, galera, hoje eu fiz um e-mail. É isso, fala, olha só como é que eu fiz, como eu introduzi e tal. É isso. Acho que é importante compartilhar também. Que eu vejo assim, a Ana defende muito isso. Cara, você tem que produzir conteúdo. Mas eu não sei se ela já falou isso, mas é uma coisa que eu acredito. Cara, eu acho que existe um momento para você produzir conteúdo. Porque, por exemplo, se tu tem tempo para produzir conteúdo, quer dizer que tu não tá tendo tempo, tu não tá aplicando esse tempo produzindo. Tipo, aplicando aquilo que tu tá aprendendo. Porque, assim, do mesmo jeito que, pô, o Kemuel, eu tenho certeza que ele fez mais cursos que eu, ele já leu mais livros que eu, e, tipo, ele já aplicou muita coisa, porque, tipo, ele tinha que aplicar, antes ele era CLT, né? Ele tinha que aplicar. Da mesma forma... a cara dele de saudade dessa época. Saudade. E assim, a Ana falou aqui também que ela chega a ficar obsessiva com o que ela estava aprendendo e aplicando. O que eu vejo hoje, a galera se perde nessa obsessão infinita. Porque, assim, sim. Vou polemizar aqui agora. Cara, estudar marketing é chato pra caralho, velho. Tipo, é chato. Eu, particularmente, eu acho muito chato. Porque, assim, é a receita. Se você faz, aplica e deu errado, você vê onde você errou e melhora. É só isso. Então, sim, a partir do momento que você endeusa demais, fica colocando aquele negócio que é como se fosse um mito, ou marketing é um mito, eu vou ler esse livro, que esse livro vai transformar a vida. Não vai. Então, tipo, pega aquilo, aprende, aplica e vê o que é que deu de resultado. Se não deu, vai pra próxima. Eu vi isso a Ana falando do povo lá, é fascinado por arquétipo, né, Ana, na tua caixinha. Então, tipo, não é o momento. Então, o que é que tu tem que fazer agora, estudar agora? Isso aqui vai ter mais pra frente, uma pergunta que a gente vai fazer, que é, eu acho que muito do que a gente tem de sucesso hoje no marketing não vem do marketing. São estímulos de outras coisas que a gente consome. Eu tenho muito... Sim, eu tenho essa crença muito forte comigo, que, por exemplo, eu tenho menos tempo que várias pessoas que têm, e eu tenho mais resultado que elas, tipo, de conversa, pessoas bem próximas a minha hoje, e elas param de me perguntam, pô, velho, como assim que tu conseguiu? Eu falei, cara, velho, é todo o teu background. Se tu parar para assistir o discurso de Steve Jobs lá, de Stanford, que é um dos mais famosos que tem, ele fala sobre isso, que todos os pontos se conectam.
Então, você pega toda a história, toda a tua trajetória, e ele vai se conectar em algum lugar. Então, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu vivi, presenciei, ele me ajuda no que eu faço hoje. Não é um livro que eu li, tipo, chegou esse livro aqui hoje, né? Arte de Viver. Renata Peluso, muito obrigado. Chegou hoje, mas eu não vou ler esse livro e vou falar, pô, esse livro vai mudar minha vida, porque não vai. Esse livro, ele vai ser uma parte da minha vida que daqui no futuro, talvez eu tire um ensinamento daqui e fale, cara, faz sentido agora. Então, é toda a tua vivência. Se tu consome só marketing, o que tu vai ter na frente lá? Entendeu? Aí você vai ser o João lá de Fortaleza que vai fazendo pergunta na caixinha, pô, meu lançamento vai fazer 7 dígitos, entendeu? Exato. Uma visão, sei lá, um método bem prático que me ajuda muito, que mudou minha vida recentemente. Mudou minha vida ontem. Assim, eu tenho muita sorte de ter... É muito poderoso, né? Muito poderoso. Eu tenho muita sorte de ter pessoas perto de mim que realmente me incentivam a agir mais. Porque eu também, eu sou ainda o cara que se aplicar 1% do que sabe... Não, também não sou esse monge todo, não, esse Deus. Mas, enfim, eu sei, eu vejo muita coisa. Vai, sanguíneo, vai. Vamos lá, tô concluindo. Calma aí. Então, é que assim, Ana, eu morava no Ceará. Tim Ferriss, ele fez uma leitura do 2080 para o marketing que eu achei muito interessante. Ele fala assim, cara, pra você aprender algo novo, você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer os 20% que são os pilares. Ou seja, o 20% é o pilar. São os princípios que nunca mudam. Se eu te perguntar, cara, como ter resultado no marketing digital? Simples. Tem uma audiência, anuncie para a audiência e mande para uma oferta. Se você entender isso mal ou bem, você aplicar, construir uma audiência mal ou bem, fazer um anúncio mal ou bem, uma oferta mal ou bem, você vai ter mais resultado do que aquela pessoa que tá um tempão procrastinando. Tem a temporada que eu postei hoje, que eu achei demais, tava na esquina da minha casa, um poste que era assim, tava colado num poste uma folha de sulfite, e tava lá, lavagem de tapete a seco, limpeza, entrega em 4 horas. Aí embaixo um monte de papelzinho assim, que, tipo uma bandeirinha, sabe? Que você pode destacar um número. Isso. Que você pode destacar. E tinha lá um destacado. E eu pensei, caraca, velho, isso aqui é uma página de vendas, onde a gente fala o que ele faz, quanto tempo ele entrega. E tinha um preço também, tipo, X era 45, 2X lá era R$90. Tipo assim, tem o preço, já tem o benefício e tal. Tá faltando prova social? Tá faltando autoridade? Tá faltando um monte de coisa? Tá faltando um monte de coisa. Mas, tipo assim, esse cara tem mais resultado com oferta do que 90% dos estudiosos de marketing digital, sabe? Achei demais isso. É que a gente, às vezes, eu acho também, pelo menos eu tinha um pouco dessa sensação, é que, assim, o mercado digital, até porque ele está começando, ele é tão abundante, tem tanta oportunidade, você pode sair de R$0, como foi o meu caso, a 6 dígitos, assim, numa velocidade tão rápida, que às vezes a gente fica pensando assim, não pode ser só isso. Não é. Eu tenho que descobrir o arquétipo, lá vou eu ler as obras completas de Jung para eu poder descobrir qual é o meu arquétipo que eu coloco na jornada do herói, para eu poder transformar meu personagem em um personagem atrativo e fazer 6 dígitos. Imagina se a pessoa descobre que a jornada do herói ela não é usada inteira no marketing para vender, né? Não é. Imagina. E que arquétipos são um conceito tão complexo não faz nem sentido você ficar gastando horas e horas do teu dia para tentar montar um negócio que você não vai nem sustentar, porque assim, a gente vê que o conteúdo que vende é o conteúdo autêntico, é personalidade, assim, não é uma coisa que você construiu na leitura, né, nos livros, não que não sejam úteis, mas digo assim, não é construído assim tão superficialmente, assim. Então, quando alguém vem e fala assim, quais coisas necessárias para um lançamento, é tão difícil. Não é. Você precisa de uma lista, você precisa fazer uma oferta para essa lista com escassez. Cara, com esses princípios você já faz mais resultado, sabe? Aí depois você vai ver qual o tipo de botão, de acordo com o neuromarketing, a psicologia das cores, vai converter melhor, entendeu? Depois você vê isso. A gente pega o exemplo do checklist, né? Hoje eu tava até rindo, porque quando a gente foi montar o checklist, eu falei, Robert, eu tava em São Paulo, não sei nem o que eu fui fazer em São Paulo nessa ida. Falei, vamos montar o checklist e tal, vamos num lugar. Aqui a gente foi num lugar, tava um inferno o lugar, né? Super barulhento, cheio de gente, um pouco escuro. Aí eu falei, a comida era cara. Eu falei, meu Deus, que comida cara. Não tava e aí boa. a gente
falou, não, mas vamos fazer esse checklist aqui que vai se pagar, você vai ver, vai ser. Eu lembro que eu falei isso, Paulo, vai se pagar, você vai ver. E a gente fez uma primeira versão mais simples, a gente deu a primeira versão de graça para quem queria, para mais de 600 pessoas, e a gente já fez, nessa semana, já vai bater 80 mil reais, assim, com um produto de 97 reais, sendo que nenhum dos dois tinha experiência, assim, muita com perpétuo. Eu falo... E agora que vai começar a melhoria, né, Robert? Sim. E eu falo categoricamente que, velho, a minha experiência com perpétua, ela nasceu agora. Porque eu, assim, é muito do objetivo também. Quando eu comecei no marketing digital, meu foco foi lançamento. Então, cara, eu não vou fazer perpétuo, eu tenho que fazer lançamento, eu tenho que fazer isso aqui bem feito. Então, eu fui muito obsessivo com lançamento, eu só fazia lançamento. E era só lançamento interno. Lançamento interno, lançamento interno. Cara, quebrei a cara, eu fiz vários lançamentos que não vendeu nada, tive prejuízo. E vamos fazer essa parada, velho. Se tem gente fazendo isso aqui e tá dando certo, a gente vai acertar a mão uma hora. E foi dito certo. Tipo, hoje eu tenho uma experiência muito boa em lançamento, que é muito difícil entrar no lançamento interno e ele performar mal. Não pode ser que ele não bata a meta, mas é muito difícil ele performar muito mal. E, tipo, não vender nada. Tipo, vender nada é meio que raro. É negligenciar muita parte importante. Pesquisa, em conhecer a audiência e tudo. Só da gente... Hoje, eu só de bater o olho na rede social do especialista, eu falei, cara, isso aqui vai vender, isso aqui não vai. Porque tem princípios, né, que tu segue. Isso que é legal. Isso. E mesmo não parecendo... E que não são tão complexos, né? Na verdade, são os mais simples. E é muito louco. Por exemplo, recente, eu e o Kemal escreveu... Foi a primeira vez que a gente escreveu um lançamento... Tipo, foi o primeiro lançamento, eu acho, que foi escrito por dois copyrights. A gente escreveu juntos os CPLs. E aí, enquanto um estava escrevendo na parte criativa, tipo, eu já estava olhando ali e já revisava. Então, o processo ele estava fluindo porque a gente conhecia quem era a audiência, a gente sabia para quem a gente ia vender, a gente conhecia o produto, a gente sabia quem era o especialista. O que a gente precisava fazer era deixar aquilo de forma simples, sexy, e, pô, eu quero comprar isso aqui no final. Trazer esse desejo para a pessoa. Funcionou, porque a gente sabia aplicar isso. Não é porque, pô, vocês usaram um gatilho aqui, isso aqui, persuasão. Não, velho. A gente nem para pensar nisso, na verdade. Eu lembro que a gente estava construindo os anúncios e, tipo, tava eu e ele sem ideia nenhuma. O que foi que eu fiz, Samuel? Conta aí, conta a minha técnica secreta de escrever anúncios. A gente começou a procurar no YouTube lá e abrimos trailers de filmes. Um deles eu lembro que é do Will Smith. E assistindo o trailer veio uma chuva de ideias de anúncios. Isso eu achei doido, cara. É um bom método. Então, tipo assim... Vou testar se funciona. Cara, isso explica aí a lógica da parada. Eu achei muito boa. É porque, assim, o lançamento interno, ele nasceu do princípio, é o que o Aguirre fala do cinema, né? Tipo, é um cinema. Você tem a parte ali que você faz o teaser pro trailer para deixar a galera instigada, para saber o que vai acontecer. Aí ele lança o trailer e a galera fica louca, ensandecida. Meu Deus, caralho, esse filme aqui eu quero assistir. Aí assiste o trailer de Guerra dos Mundos. Quem assistiu Guerra dos Mundos aqui vai saber. O trailer é do caralho, vai ser... Pô, velho, que filmão, velho. Aí você chega, vai assistir o filme, velho. A menina grita o filme inteiro, velho. O filme não tem nada. E, tipo, cadê o filme daquele trailer? Então, tipo, eles sabem vender pelo trailer. Ou seja, se eu pego uma coisa que funciona no mercado do cinema, que é descolar toda a estrutura que existe no trailer, e eu levar isso pro marketing, usar isso no lançamento, fazer um anúncio usando o trailer, é muito provável que dê certo, porque eu chamo a atenção, gera curiosidade e necessidade na pessoa. Então, e é justamente isso, eu pego uma coisa que funciona de uma coisa que não tem nada a ver com a área de marketing e eu trago para o marketing para eficácia. Se ele foi consolidado pelo tempo, o cinema está aí quanto tempo já? O marketing digital, o lançamento é um bebê recém-nascido. Eu pego uma estrutura pai que funciona, tanto de... Olha só como é complexo. Aí sim, para pensar, pô, você tá fazendo um lançamento. Imagina para fazer um lançamento de um filme, velho. A complexidade que é. Tipo, de direito autoral, de pagar o povo, de tanta gente envolvida.
e aí você vai divulgar, aquela divulgação ela tem que ter um objetivo X, e vai ter divulgação também impressa, aí vai ter que colar os banners nas paradas de ônibus, tudo, e tu tá reclamando porque tu tem que pegar um checklist e seguir o passo a passo ali, tipo, e lançar uma parada. Se funcionou, beleza. Se não funcionou, refaz. Entendeu? Tipo, Sim. a tua margem de erro, de prejuízo vai ser nada. Se uma galera do cinema erra, os caras estão ferrados, velho. Milhões e milhões de dólares. Se você pega uma campanha publicitária, igual essas que se metem em polêmicas, por exemplo, né? Às vezes uma coisa política, ou uma coisa como teve recente de racismo, uma coisa assim, cara, isso é muito dinheiro que perde. É dinheiro, é emprego, às vezes um contrato inteiro de publicidade. A gente não, cara, nossos erros custam muito baratos aqui, né? E não só, eu lembro que quando eu li o Trabalho 4 Horas por Semana, eu já estava começando o marketing digital, não conhecia o livro, e eu falei, meu Deus, como é que eu vivi? Eu estava com 29, eu acho, sei lá, enfim, 30 anos da minha vida sem pensar numa coisa óbvia dessa, que eu posso ganhar 1.000 e pagar 500 para alguém fazer. Como que eu nunca pensei nisso, assim, sabe? Que é uma coisa também que a gente consegue aqui no nosso mercado de uma forma estupidamente fácil, assim, muito fácil, que o mercado tradicional não tem. E você aplica isso a uma zona super aberta de conhecimento, né? Que você pode trazer qualquer conhecimento. Igual você está falando aí da coisa do cinema para copy. Se a pessoa estudou cinema e ela observa o mercado, cara, ela pode criar um produto só ensinando a fazer CPL. Sim. Então, assim, tudo aqui, né, tem muita possibilidade, assim, você pode aplicar praticamente tudo que você traz de fora aqui dentro, assim, criar novas soluções continuamente e muito rapidamente. Então, é um mercado maravilhoso, né? Assim, tirando que a gente boa o Instagram, é muito bom. Tirando o João de Fortaleza, o mercado é maravilhoso. Cara, Ana, eu tenho outra pergunta. Hoje, assim, você passou pela fase obsessiva de estudo, mas o que é que tu gosta de estudar hoje? O que é que tu gosta de ler? Qual é o teu tipo de descanso mental para viver nesse inferno? Eu ainda não passei da fase obsessiva, assim, eu tô ainda. Que é apaixonante esse negócio. Eu acho muito empolgante, cara. Eu acho. Será, né? Você faz o que você faz uma coisa que você gosta, você ajuda as pessoas, você é muito bem remunerado. Cara, como que você não fica obsessivo? Sim. Tem como, né? Eu ainda tô na fase obsessiva, né? A gente tá com a terapia em dia pra ver se sai. Ainda. Um abraço. Ainda não saiu. Eu gosto muito. Eu não leio ficção, assim, é uma dificuldade minha, então eu tenho a sensação que eu tô sempre estudando, mesmo quando eu tô lendo, assim, é sempre estudo para mim, né? Leitura para mim é sempre estudo. Eu gosto muito de ler sobre psicologia, comportamento humano, espiritualidade, assim. E eu leio muito, muito, muito pouco livro técnico de marketing, projetos. Acho uma chatice. Real. Então eu leio muito pouco disso, assim. Disso eu aprendo mais em cursos online. Não leio quase, assim, acho muito chato. Mas eu posso indicar 2 livros que foram fundamentais para mim. Foi o Nocaute, do Gary Vee, e o Trabalho 4 Horas por Semana. Legal. Show. Eu acho assim, eu tenho inspirado numa inveja boa que eu tenho da minha amiga Ana, eu tô montando a minha mini biblioteca, né? E assim, para mim já deu de livro, o que eu queria comprar de livro de marketing, de copy, eu já comprei. Então, velho, não vou comprar mais. Hoje, diferente da Ana, eu sou o leitor de ficção. Não à toa que eu li muita ficção, tipo, desde pequeno. Tinha uma época, minha avó era diretora de colégio, ela chegava lá em casa com um saco cheio daquelas revistas que entregavam para o colégio, né, tipo, para distribuir para leitura, que nunca distribuíam, porque porque não pode distribuir assim. Enfim, ela me dava vários. Desculpa se você estava infringindo a lei, eu tô falando isso aqui ao vivo. Mas ela me dava vários. Eu lembro que teve um filme que era um livro que era
o assassino, tipo, alguma coisa assim, assassino. Tipo, era um conto, um romance bem curtinho para o detetive, o assassino e a vítima. Era os três. E assim, e o conto era tudo em volta de você descobrir quem era o assassino. Então, tipo, aquilo me prendia. Tipo, desde pequeno eu sempre fui muito de ler ficção. De quem era esse livro? Da Agatha Christie? Oi? De quem era esse livro? Nossa, eu não lembro. Eu vou até fazer, eu vou pesquisar. Se eu encontrar, eu vou colocar na descrição aqui com o meu link de afiliado do Amazon. Porque tem uma série que é muito essas histórias, enfim. Então, assim, eu sempre fui de ler muito livro de ficção. De péssimo a coisas muito boas. Então, isso começou assim, meu background hoje, por exemplo, para escrever copy é muito diferente, por exemplo, do Kemuel. O processo dele é muito diferente do meu. O que eu vejo muito do Kemuel, por exemplo, que falta muito em mim, cara, eu sou péssimo em técnica. Tipo, se me perguntar umas paradas de técnica, e às vezes eu nem sei. Tipo, a Ana mesmo, quando tá perguntando comigo, a gente tá revisando alguma página, alguma coisa assim, e eu falo, cara, não tá conversando comigo, não tá dialogando. E eu começo a revisar a página como se fosse um diálogo, é como se fosse uma narrativa. É meu processo, eu preciso enxergar ali. Eu sou mais da técnica também, assim, o aberto demais para mim não funciona. Uhum. Assim, né? Tem que ter um roteirinho ali, uns princípios, né? Então, assim, eu falo direto que, cara, se tu souber contar histórias muito bem feitas, é muito fácil vender contando história. E o povo tem essa dificuldade, mas eu não sei contar história. Qual é a estrutura que eu uso para contar uma história? Passou esse aqui, ó, a gente tem o quê? 1 hora e pouco aqui já de conversa. Eu contei um bocado de história, uma atrás da outra. Tipo, eu não parei pra pensar em estrutura. É você pegar o que aconteceu com você e transmitir essa ideia para que aquilo se transforme numa conversa, num diálogo. Pensa que é o seguinte, você contou uma história, a pessoa lá vai falar assim, beleza, e aconteceu o que depois? É tipo, a pessoa ela vai perguntar pra você, ela vai querer saber o que tá acontecendo na história. Não você contar uma história e agora? Que CTA eu uso aqui agora pra essa pessoa perguntar isso? Não, tipo, eu contei uma coisa assim, aí eu parei no meio do caminho. Porque eu tô tentando lembrar. Aí a pessoa para assim, sim, prossiga, continue, eu quero saber o que acontece nessa história. Então literalmente você pegar aquilo que você viveu, que você passou, e você começar a conversar. Que eu lembro, se vocês falando realmente de conteúdo, eu acho que quanto melhor o conteúdo tipo, a gente tá voltando lá no meio da conversa. E também quanto mais constância, tempo e tudo mais, menos de copy você precisa no fim das contas. Porque eu lembrei do caso do seu Sir Tony Robbins. Sabe qual foi a copy que ele usou para lotar um estádio de 10 mil pessoas quando ele veio pro Brasil? Qual? Tony Robbins no Brasil. Ponto. Compre agora. E aí lotou. Ele lota no estádio assim. Mas por quê? O cara tá há 30 anos, não, 28 anos, não, acho que já é 30, mas enfim, quase 30 anos. O sanguíneo com seus dados corretos, né? Baseado em dados, eu acho que há quase 30 anos produzindo conteúdo constantemente, tá ligado? Aplicando aí os princípios, aplicando as regras. E também porque você desenvolveu um relacionamento tão sincero, né? Quando existe essa sinceridade com as pessoas, assim, que aí acho que você não precisa usar tantos artifícios, né? A coisa dos gatilhos, as coisas de estrutura muito enrijecida, assim, vai tornando a relação mais humanizada. Claro, tem que ter, porque como a gente falou, o princípio, né? Acho que a gente nunca pode abandonar os princípios assim por completo, né? Mas vai ficando menos doloroso o processo de venda, né? Menos martelar, assim. E mais. Você pega o lançamento lá do Ítalo Marcílio, que ele fez esse programa dele de 8 mil reais, que a gente sabe que para o Brasil é um ticket bem considerável. E é uma baita aula de copy, de uma pessoa que não ensina copy. Eu ia, só que eu fiquei lembrando dessa aula do Ítalo, realmente é muito boa. Cara, assim, e se tiver no ar ainda, vale a pena pesquisar, procurar a live do Eixo lá do Ítalo. Véi, é copy pura, do início ao fim. Então, cara, para encerrar, acho legal então fazer como se fossem os melhores momentos aqui. Então, que conclusões vocês tiraram, assim, que a gente poderia te deixar como lição e até como atividade pra galera? Então, você pode começar. Aí você começa, depois eu falo e a Ana fala. Então, primeiro, o que eu acho legal você desenvolver, baseado no que a gente conversou aqui, é a habilidade de fazer perguntas. Isso vai te ajudar a ter muito resultado. Uma dica rápida aqui: se você sempre puder entrar em prática e perguntar onde eu estou errando e não o que eu tenho que fazer, você já vai ter, digamos, um ganho muito grande assim de
de direcionamento, entendeu? A gente também falou sobre o conteúdo, na minha visão, é muito importante. Claro que eu acho legal até depois a Ana e o Robert falarem mais desses insights, porque eles produzem mais do que eu. E assim, o caminho para você também começar a trabalhar para outros experts mais é produzir conteúdo também. Então, se você presta serviço, é legal você já tá fazendo coisa, já tá executando coisa, porque vai ser muito mais fácil você ser chamado do que alguém que só tá lá pedindo um trabalho de graça. Bom, meus insights cara, não seja o João de Fortaleza de 37 anos. Então, eu acho que para falar uma coisa só, objetivo. Sabe, tem um objetivo muito fixo na sua mente. Tipo, pô, eu quero fazer isso. Então, como eu faço isso? Sabe? Você coloca uma lista de tudo que você precisa fazer até chegar nesse objetivo. Porque nem sempre você vai construir. Pô, eu quero construir um carro. Mas sabe que um carro tem pneu, tem volante, tem estofado e tal. Você tem que saber o que é que você quer fazer primeiro. Tu já sabe fazer um volante? Tu já sabe fazer um pneu? Entendeu? Tipo, pega um objetivo um pequeno, sabe? Você tá começando pequeno, vai para um objetivo pequeno. Quando você começa a crescer, você vai se preocupar com coisas maiores. E eu acho que nem a gente ainda tem essa preocupação de coisas maiores ainda. Acho que até nossos aprendizados, nossos testes são muito menores, muito pequenos. Então, tem um objetivo pequeno. Quando você tem uma lista de muita coisa pequena que você aprendeu, você faz uma coisa, no mínimo, igual a um lançamento. Eu achei isso e, cara, produz conteúdo. Não tem pra onde correr. Se tu tá produzindo conteúdo, você precisa menos de copy, foi o que o Mel falou. Quanto mais conteúdo tu produz, menos de copy tu precisa. Resumindo um pouco do que a gente falou aqui, 3 pontos principais que eu diria. Primeiro, saber onde você quer chegar e que preço você vai pagar para chegar lá, né? Acho que isso é fundamental. A gente brincou aqui com essas questões de dificuldades do Instagram, não tem praia, não tem, mas é bom, a gente paga o preço com felicidade, assim. Por quê? Porque a gente sabe onde quer chegar. Então, não é pesado, né? O fardo, por assim dizer. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho fundamental também é conteúdo. Conteúdo, para mim, é o melhor investimento a longo prazo, e em você, ele é investimento nos seus projetos, ele é investimento até nos seus experts, porque é como se retroalimenta aquilo ali, né, essa rede. Então, conteúdo, muito conteúdo, em várias plataformas, assim, também não se intimide frente às plataformas. E uma terceira coisa, assim, é velocidade. Né? Execute mais rápido que todas as pessoas que você conhecer, assim, execute até não ter forças, mas hoje eu só parei porque, assim, não tem uma fibra em mim que ainda tem forças para trabalhar, assim, aí você para. Até lá, até você chegar onde você quer, assim, é muita velocidade, porque não tem mercado, eu acho, nenhum no mundo que privilegie tanto velocidade quanto o nosso. E, para fechar, uma indicação de uma série, um filme e um livro. E o livro não pode ser de marketing, por favor. Começando pelo Kemuel. Tá bom, eu vou falar um filme que mudou minha vida, não mudou não. Tá. Filmes que eu gosto são filmes que elevam o seu espírito, elevam seu humor. Eu acho que isso faz muito sentido para você trabalhar, viver, escrever. Então, qualquer um do Adam Sandler, todos são muito profundos e com enredos muito, muito criativos. Então, assista, falando sério, qualquer filme do Adam Sandler você pode assistir. Um livro muito bom é Aprendendo como Einstein, ou Aprenda como Albert Einstein, que é muito legal. Ele te passa processos, inclusive um desses processos que eu falei de você dominar princípios e tudo mais, também vem parte disso aí. Ele te ensina como aprender, porque hoje a gente quer saber muito sobre, enfim, quer ter acesso à informação tal. Lá ele te ensina você realmente usar a informação da forma mais inteligente e até consumir de forma até mais prática. Série Rick and Morty. Vamos lá, um filme. Eu vou recomendar um bem antigo, na verdade, que eu reassisti recentemente. E eu fico perguntando como foi que meus pais deixaram assistir esse filme quando eu tinha 13 anos de idade, que é Matrix. Por incrível que pareça, é um filme muito filosófico. Ele, assim, eu achei que era meio bullshit, né? E quando eu reassisti agora, tem o quê? Umas 3 semanas, 4 semanas que eu reassisti. E é muito louco você pensar que o Neo é uma máquina que foi criada por máquinas para salvar a humanidade, que só é permitida existir por causa das máquinas. Então, você para pensar, pô, existe muito paradoxo no filme, existe muita filosofia por trás,
e é como se a vida fosse mais simples do que ela realmente é. Mas, na verdade, ela não é. Tipo, ou você vive na Matrix, ou você vive na vida real. Enfim, eu recomendo que assistam se você assistiu ele quando tinha 13 anos de idade, e as melhores cenas eram as de ação, e hoje eu percebi que são as piores. Um livro, um que eu recomendo para todo mundo, é uma ficção também, que é uma trilogia, porém ele só tem 2 livros até agora, que é a trilogia do Matador de Reis, que é do Patrick Rothfuss, que é O Nome do Vento, O Temor do Sábio. O terceiro livro não foi lançado ainda. O próprio escritor já falou que ele escreve muito devagar e ele não tem pretensão de escrever rápido igual o rival, o arquirrival dele, do George Martin, né? Só que ele escreve muito melhor que o George Martin. Só para contextualizar com história aqui, ele construiu o universo do livro por 14 anos. Então ele criou todo o sistema acadêmico, monetário, religioso e tudo. Ele construiu do zero. Ele ficou 14 anos escrevendo isso antes de escrever o livro. Ou seja, ele pesquisou, ele estruturou tudo antes de escrever. E uma série que, inclusive, foi uma indicação da Ana, que eu comecei a assistir essa semana, e eu tô gostando. Por enquanto, eu tô gostando. Vamos ver nos próximos episódios, que é The Great, que é uma série de drama e comédia. É da monarquia russa, né? Então, tem toda uma parte bem de época, bem É massa, pode assistir, é massa, velho. Vá por mim, confia. Vai por mim, é boa, boa. Tem uma escrita bem diferente, né? É isso. Bom, o meu vai ser coisa bem, assim, não tem muita relação com nada, com marketing, nada mesmo, assim. Filme, é um filme que só tem no YouTube, meio que pirateado lá, mas tem lá que chama O Grande Silêncio. Ele é meu filme predileto, não sou muito de filme, esse é meu filme predileto. Ele mostra a vida em um mosteiro trapista, é um filme de quase 3 horas, e são quase 3 horas em silêncio. Eu acho bom avisar isso, porque a nossa galera não está acostumada com o silêncio, aí começa a assistir o filme e começa a ficar angustiado. Eu acho que a beleza dele é justamente essa, assim, principalmente pra gente que está aqui no meio de tanta coisa virtual, tecnologia, não sei o que, tem um choque de realidade, ver, assim, que é o mundo, né, para além da gente, assim. Série, uma das minhas séries prediletas, Downton Abbey, né, uma série inglesa, assim, fez muito sucesso, super premiada, também é uma série de época, e super levinha, bom para assistir com família, assim, fala sobre valores também, é bem legal. E livro, é muito livro bom, assim, que tem para indicar, mas eu vou escolher o 12 Regras para a Vida do Dr. Jordan Peterson, que eu acho que é um livro fantástico, assim, um manual para a vida mesmo, assim. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler esse livro e aplicar o quanto antes, assim, o que ele propõe. Show de bola. Então é isso, galera. A gente teve hoje o nosso primeiro episódio do FMA. E muito obrigado, Ana, pela sua participação, por ser a nossa primeira convidada de honra. E espero que você volte em alguns episódios futuros, lá pro 37, mais ou menos. Tempo é o tempo suficiente para as pessoas terminarem de assistir o filme que você indicou. Então, muito obrigado pela sua presença. E, cara, se despede aí da galera, diz aí o que tu quer dizer do teu coração, e é isso, vamos nessa. Eu quero agradecer o convite, a paciência de vocês, né, com quem a gente convive fora daqui, então, além de conviver aqui no online, em frente às câmeras, a gente convive no offline e sempre troca ideias e se ajuda bastante, então acho que isso conta muito nesse mercado. E eu espero que o podcast faça muito sucesso, espero que o CIA venha no próximo já, venha um monte de gente aí bem famosa, conhecida, bacana aí, que aí eu nem precise voltar. 37. Inclusive aqui eu já deixei aberto o convite pro Will Smith, cara. E, bom, sempre bom estar com vocês aqui pra gente conversar. Demais. Quem quer te acompanhar e saber mais sobre o seu trabalho, onde ela vai? Onde a pessoa vai, Ana? Tem que me achar lá no Instagram, mas se não achar também. Esse é o nome que vai estar aqui embaixo no Instagram, galera. Quem você acha que, precisa estar aqui presente? É uma pessoa que você conhece, do seu convívio, que você indica para participar de um episódio aqui do podcast, o FMA? Eu sugiro para vocês convidarem o Raul,
Legal. Sugiro vocês convidarem a Renata. E aí eu tô aí para intermediar esses. Show de bola. Conversas. Temos aí uma intimação já. E, galera, é isso. Se você tá ouvindo pelo Spotify, se tiver no Spotify, eu acho que vai estar no Spotify. Compartilha com os amigos, com a família, com o grupo da família, com o grupo da escola, com o grupo do yoga. Pronto, ó, vamos lá. Vou fazer um CTA para vocês utilizarem para compartilhar esse podcast. Cara, João, que nasceu em Fortaleza e tinha 37 anos, ele fez isso e deu muito ruim. Assista para saber o que foi. Faz isso, vai dar certo. Veja no que deu. Veja no que deu. Se mandar pra mulher, então, vai explodir isso aqui. Então, usa esse CTA e depois conta pra gente nas caixinhas de perguntas. Pra fechar aqui com chave de ouro, Ana, pra você, qual é o segredo do sucesso do marketing? Definitivo, segredo definitivo. Olha, para mim, o segredo definitivo do marketing, aliás, do sucesso no marketing, é